começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH recebe a nossa companheira Janete Reis, que é a presidente da Fraternidade Cristã Espírita Luiz Sérgio. Vai abordar para nós o tema relacionado com o tratamento do dependente químico. Tudo bem, Janete? Tudo bem, Marcelo. Janete, quem pode ser considerado dependente químico? Pois é, pela Organização Mundial da Saúde, o dependente químico é aquele que, além da dependência em si, ele está sujeito a uma série de outros fatores. É a síndrome da dependência química. Então, os fatores que são colocados são, por exemplo, a tolerância, a dificuldade da pessoa conseguir controlar o uso e outros fatores também que são considerados dentro da síndrome. Agora, do ponto de vista espiritual, fica complicado a gente aceitar essa definição. Porque, por exemplo, dentro da síndrome, não é nem considerado a questão do abuso. Então, a síndrome é posterior ao uso abusivo. E mesmo usando abusivamente uma substância química, isso não é considerado pela Organização Mundial da Saúde como uma dependência. Então, espiritualmente falando, a visão seria um pouco mais abrangente. Com certeza, porque nós sabemos, por exemplo, que a tolerância que caracteriza a dependência química, ela começa no primeiro uso, quer dizer, na primeira dose. E, do ponto de vista espiritual, nós sabemos que isso vai ficar gravado no corpo espiritual, no perispírito, e irá para outra encarnação. Terá essa consequência. Então, para nós, a primeira dose já é preocupante. Então, mesmo aquele que não está enquadrado na síndrome, ou está na primeira fase, que é ainda anterior a uma intoxicação patológica, ele já tem registro dessa tolerância. E nós sabemos que a tolerância é cumulativa, e que, portanto, ele nascerá numa outra encarnação, não mais como um bebedor inocente, como um que está usando pela primeira vez. Mas ele estará já com um registro, portanto, ele já começará de um patamar mais elevado. Ou seja, como um usuário, mesmo tendo sido originado de outra encarnação. Exatamente. É isso que você está querendo. Por isso é que explica a tolerância inata, né? Que a medicina não consegue explicar. Porque algumas pessoas, elas já nascem com uma tolerância à droga muito alta, ou então à bebida. Que poderia, então, ter originado de vidas com certeza, pregressas. Originou de outra vida. Ah, perfeito. Ô, Janete, em sua proposta de trabalho, adota-se um conceito interessante, o dependente espiritual. Explique do que se trata esse dependente espiritual e como o dependente químico se insere nesse contexto. A dependência espiritual, que nós chamamos de dependência espiritual, é um estágio do nosso processo evolutivo. Há um momento da nossa evolução em que nós nos encantamos com a vida exterior. É normal, faz parte da nossa evolução. Nós ainda não estamos num estágio de olharmos para dentro de nós e tentarmos encontrar soluções dentro de nós. Então, encantados com essa vida exterior, nós buscamos as soluções de todos os nossos problemas fora de nós. Na mesma fonte. Isso. Então, o que acontece? Daí também é que vem esse encantamento com a matéria, porque nós não estamos habituados a olhar para dentro. O resultado disso é que todos os problemas que nós temos que resolver, mesmo os problemas interiores, nós vamos buscar os recursos fora de nós. Esse buscar fora é o que nós chamamos de dependência espiritual. Ou seja, o espírito, ele está
habituado ou dependente do que está fora dele. Dessa maneira, ele não consegue buscar em seu interior os recursos que ele tem. Que nós sabemos que na nossa essência espiritual nós temos todas as leis gravadas. E é buscando essas leis que nós conquistaremos, faremos conquistas baseadas nelas e se gravarão nessa essência novamente. Então, é sempre onde nós teremos os recursos para resolvermos nossos problemas interiores. Mas nós estamos distanciados disso. Então, hoje podemos dizer que a humanidade é dependente espiritual. Todos nós estamos buscando soluções fora. A dependência química, ela entra aí como um dos recursos utilizados para resolver os problemas internos. Então, daí que a gente busca a bebida, a droga, o jogo e, inclusive, os vícios morais. Então, vícios materiais e vícios morais têm origem na dependência espiritual. Ou seja, a dependência química é uma particularidade dessa dependência espiritual. Exatamente. Onde a pessoa está buscando fora de si encontrar meios para solucionar problemas, né? Exatamente. Que ela, teoricamente, teria condições de fazê-lo com os recursos do seu próprio íntimo. Exatamente. Porque, como diz a doutrina, nós temos todos esses recursos dentro de nós. Nós temos gravadas as leis divinas, todo o nosso potencial está nessa essência, nessa centelha, né, que nós chamamos consciência espiritual. Janete, me diga uma coisa, libertar-se da dependência química é diferente de libertar-se da droga? Exatamente, é a conclusão imediata, né? Porque para libertar da droga, basta eu me abster da droga e manter persistentemente essa abstinência. Agora, para me libertar da dependência espiritual, eu vou ter que aprender a olhar para dentro de mim. Eu vou ter que aprender a escutar o meu eu interior, aquela centelha divina onde as leis estão gravadas. Então, é bem diferente, porque muitas vezes nós acreditamos que por deixarmos a droga, nós já estamos com o problema resolvido. E às vezes os parentes, a família, pressiona muito a pessoa nesse sentido. Mas se ela não começar a pensar como espírito, a se espiritualizar, ela não vai conseguir de maneira nenhuma libertar-se definitivamente. Ela estaria sujeita a retornar ao estágio anterior com uma dificuldade adiante de si, né? Com certeza. E a recuperação de um dependente químico é apenas conseguir que ele faça abstinência? Pois é. Aí você vê que muitas vezes a pessoa começa fazendo abstinência. Mas o que acontece? Ela simplesmente troca de droga. É muito comum isso. A pessoa, por exemplo, ela deixa de usar uma bebida, passa a depender de comida. Ou muitas vezes ela troca até por depender de pessoas. Geralmente é muito comum o dependente químico trocar por drogas mais aceitas socialmente. A bebida, por exemplo, é uma delas, né? O cigarro e dependência de pessoas, jogo, que a sociedade não discrimina tanto. Mas a dependência espiritual fica então visível, que ela continua. Ela só mudou de roupa. Só mudou de roupa, exatamente. Janete, seu grupo espírita instituiu uma terapêutica para as dependências químicas. Vocês denominaram de Programa Renascer, não é isso? Quais são os fundamentos dessa metodologia que vocês adotam? Olha, o fundamento principal é que a dependência não é uma doença física. Esse é o principal fundamento.
né? Se nós tivéssemos, na conclusão dos nossos estudos, chegado a essa hipótese de que a dependência é uma doença física, teríamos que propor tratamento diferenciado. Então, mas os nossos estudos nos mostraram claramente que a dependência tem fundo espiritual. Então, esse é o principal fundamento. Por causa desse fundamento, nosso trabalho é mais educativo. Porque nosso objetivo, então, é levar o dependente a pensar como espírito, a entender que ele é um espírito imortal em processo evolutivo, e a partir desse entendimento, dessa conscientização, ele vai, então, deixar de olhar para fora e passar a olhar para dentro. Então, esse é o fundamento principal. Há questões também que nós fomos concluindo. Por exemplo, a cura, ela não depende de nada fora de nós. Então, o indivíduo ele é responsável pela própria cura. Ele é o agente dessa cura. Quer dizer, ele não tem que esperar que as pessoas fora dele resolvam o seu problema, porque isso é muito comum. A gente observa que as pessoas querem ou medicamento, ou que alguém chegue e diga, você faz isso e isso e está livre da dependência. Mas não é assim. Ele vai ter que fazer um esforço individual, né, para se transformar mesmo, para se modificar, passar a olhar os seus recursos interiormente. Então deve ser muito importante esse processo de conscientização das pessoas tratadas a respeito disso, né? Dessa Exatamente. Autoajuda que ela tem que se esmerar. Né? Então o programa, para possibilitar isso, ele é um conjunto de métodos, de técnicas e de instrumentos, né, para possibilitar exatamente que ele faça essa transformação. Quer dizer, nós damos os instrumentos, né, as ferramentas, mas ele é que vai se trabalhar e vai utilizando essas ferramentas, ele vai se encontrar. Explique, por favor, resumidamente, o que são, nessa proposta de tratamento, os elementos educativos, terapêuticos e os elementos de apoio. Os elementos educativos são exatamente esses que vão levar o dependente a esse retorno interior, né? Então ele vai começar a questionar seus valores materialistas, ele vai obter toda essa ajuda, né, de valores espirituais, e ele vai poder confrontar com os valores materialistas que ele tem e que fazem com que ele faça essa busca exterior. A partir daí, quer dizer, muitas vezes são valores que nós temos inconscientemente. Nós não percebemos esses valores que a gente vem trazendo há milhares e milhares de anos, né? Sedimentados na nossa rotina. Né? Exatamente, várias encarnações, né? Então a gente vai trazendo esses valores. Então muitas vezes nem é preciso ele saber que valor que está determinando as ações, suas ações, mas ele vai transformando, substituindo esses valores à medida que ele for, então, praticando esse programa. Esses foram os elementos educativos. Agora vamos falar dos terapêuticos. Os terapêuticos é para o tratamento do corpo físico e do corpo espiritual, do perispírito, mas de um ponto de vista espiritual, naturalmente. O tratamento é feito no corpo espiritual e vai se refletir no corpo físico. Então, desintoxicação, né? Tratamento do corpo espiritual mesmo, em termos assim de lesões que já estão instaladas, implantes perispirituais, então uma série de tratamentos, saneamento dos fluidos,
uma série, então, de tratamentos que são feitos. Dentro desse terapêutico também, há o socorro espiritual, porque nós sabemos que o dependente químico, ele carrega outros tantos dependentes com ele que utilizam do corpo dele para se saciarem também do próprio vício. Então, esses irmãos que desencarnados também são tratados dentro do programa. Ou seja, tem reuniões específicas, mediúnicas? Tem as reuniões mediúnicas, mas eles ficam um período frequentando também os mesmos estudos dos encarnados, até que eles, à medida que eles vão se descondicionando da matéria, eles possam continuar os estudos no plano espiritual. E o de apoio, nós temos as técnicas, que nós temos várias técnicas de abstinência, de prevenção à recaída, terapias breves de autoconhecimento. Temos também, oferecemos o que a gente chama de circuito de segurança, que é um tratamento, é uma série de recursos que a espiritualidade utiliza para proteger o recuperando enquanto ele vai se trabalhando na autotransformação. Então, assim, o ambiente da escola, dos lares, todo o ambiente que circunda o recuperando é trabalhado pela espiritualidade. Todas as pessoas que estão com ele na convivência diária também são trabalhadas pela espiritualidade. Todo esse programa, ele transcorre lá na casa espírita, ou seja, o dependente, aquele que se dispõe ao tratamento, ele tem que se dirigir à casa espírita e participar desses encontros. O programa ele foi feito exatamente para ser levado a efeito dentro da casa espírita, porque nós percebemos, quando nós começamos o nosso estudo, percebemos a carência do meio espírita nessa área. Então, muitas vezes as pessoas chegam na casa espírita buscando socorro ou buscando conforto, né? A família buscando conforto para a situação que está passando, e o atendente fraterno encaminha para o Alcoólicos Anônimos ou encaminha para outros tipos de programa. Então, por causa disso é que a gente resolveu fazer um programa espírita, porque muitos que iam para fazendas não espíritas não ficavam satisfeitos porque eles eram espíritas. Então, muitas vezes não surtiu o efeito desejado. Então, hoje, com esse tratamento, as pessoas que buscam a casa espírita, elas têm uma resposta. Mas não significa que o programa pressuponha que só dependentes químicos espíritas vão participar. Não, de maneira nenhuma. De jeito nenhum. Tanto é que o programa ele não tem por objetivo transformar as pessoas em espíritas. De maneira nenhuma. Não se trata de proselitismo. Não. O programa ele busca espiritualizar. E nessa espiritualização ocorre a substituição de valores materialistas por valores espirituais. Então, o que acontece? A pessoa passa o tempo que ela achar conveniente, que ela já se sentir segura, que o grupo decidir que é a hora dela ir, e ela vai tranquilamente para a sua igreja, para a sua religião, sem nenhum problema. Não há conflito de maneira nenhuma. Agora, como é um programa feito para dentro da casa espírita, nós não abrimos mão da doutrina, porque as pessoas que vão, sabem que vão ouvir falar da doutrina. Janete, mas e se a família deseja que a pessoa, né, que o parente, o filho, o cônjuge, participe do programa, mas esse dependente não quer participar? Como é que é essa situação? Olha, acontecem duas situações aí. Uma, que o dependente não quer saber de maneira nenhuma e o familiar não tem nenhuma ascendência sobre ele. Então, o que a gente faz? Nós fazemos o tratamento espiritual à distância e assim nós vamos preparando
espiritualmente o dependente para que ele aceite o tratamento. Como é que é esse tratamento à distância? Seja um pouco mais... É o tratamento detalhista. mais feito na área mediúnica. Vibracional? Exatamente. Então é feito pela espiritualidade, né? A gente vai acompanhando, mas também nós pedimos a participação do parente, da família. Na reunião? Dentro da reunião? Aí já não na reunião mediúnica, na reunião do normal de família. Tá certo. Tá? Então, por quê? Porque aí eles vão também fazendo o trabalho consigo e levando para o recuperando, o dependente, no caso, vão levando aquelas informações. Então, isso ajuda demais. Também o trabalho que é feito no lar, aí a gente faz, inclusive, a implantação do evangelho, né? Esse trabalho vai ajudando o recuperando a se conscientizar da necessidade de ir ao tratamento. Então, Janete, eu vou insistir. Como o programa é aplicado na prática? O que deve o dependente químico se dispor a fazer? Olha, o programa ele é dividido em módulos. São 14 módulos. Os módulos são compostos de reuniões, onde nós estudamos alguns textos já previamente preparados. Esses módulos têm um período pré-determinado? São 14 módulos, não tem período? Depende do módulo. Por exemplo, nós temos o módulo da aceitação, nós temos o módulo da vontade. Então, os tempos podem ser variáveis entre um módulo e outro. Tá. Variam. E, então, nessas reuniões, essas reuniões elas têm um formato de grupo de apoio. Ou seja, a gente provoca uma interação e uma integração do recuperando naquele grupo. Então são vários dependentes. Exatamente, no mesmo grupo. A gente não discute o passado, porque nós sabemos pela doutrina espírita que o nosso pensamento pode plasmar a imagem, a nossa fala pode plasmar a imagem também. Então o que a gente faz? Nós trabalhamos o futuro, o vir a ser. Em cima desses textos, nós nos interagimos e formamos uma família. Isso é interessante, desculpa eu interromper, porque não entrando no passado, a pessoa também não se sente cobrada, nem culpada, nem com remorso ou coisa parecida. Ninguém é obrigado a dizer no grupo o que ele tem. Até porque nós temos grupos que não são de dependentes químicos também. Todo tipo de dependência. Tem uns grupos de dependentes químicos e a pessoa pode se integrar em qualquer um deles. Então, ele não vai ficar, vamos dizer assim, estigmatizado, né? Perfeito. Porque as pessoas que estão ali podem ser portadoras de qualquer tipo de problema. Um não sabe o problema do outro. Exatamente. Então, aí não interessa para a gente, realmente, como nós trabalhamos a dependência espiritual, quer dizer, aquele olhar para fora, viver para fora, qual a diferença que faz sabermos se a pessoa tem um vício moral, como a maledicência ou a mentira, que nós temos casos patológicos mesmo nesse sentido, ou se a pessoa usa cocaína. Não há diferença. O objeto que a pessoa usa depende de uma série de questões internas, como ela vê o mundo. A repercussão do problema pode ser mais ou menos intensa em cada situação. Exato. Você citou, por exemplo, a maledicência. Você está querendo dizer, uma pessoa pode usar a maledicência como uma arma ferina e provocar problemas muito piores do que um dependente químico. É isso o maledicente, por que ele usa a maledicência? Porque ele não consegue conviver com a imagem que ele faz de si mesmo, então ele rebaixa aqueles que estão próximos. Ele não acredita que com seus próprios recursos ele possa crescer, ele possa superar o que ele vê como negativo. Então ele rebaixa as outras pessoas e dessa forma ele cresce. O mentiroso, por exemplo, é um recurso que ele usa para criar uma outra realidade.
uma realidade diferente daquela que ele vive e que ele não aceita. Então, os vícios morais, elas têm os mesmos motivos dos vícios químicos. Só que o espírito, dependendo da vivência dele, das encarnações, ele vai escolher um objeto de acordo com sua visão. Então, por exemplo, uma pessoa que foi viciada em rapé, numa encarnação passada, ela tende a buscar um vício de cheirar. Então, tudo depende dessas vivências. As pessoas que já passaram por uma dependência química no passado, elas tendem a buscar outros tipos de dependência, porque já sabem das consequências e não querem retornar àquele ponto. Então, muitas vezes a gente vê pessoas assim, intolerantes, altamente intolerantes com bebida, com cigarro, com isso, com aquilo, mas essa intolerância tem um motivo, o medo de voltar a usar. Mas vai olhar essa pessoa, ela tem uma dependência aceita socialmente e que supre aquela dificuldade interior que antes ela buscava resolver com a droga. Mas aí então você estava dizendo a respeito dos grupos, que as pessoas não conhecem o passado, não conhecem a causa dos seus problemas. E aí? Então, o grupo ele vai se desenvolver então em cima desses textos, né? E a gente então traz esse texto para o nosso dia a dia. A partir disso, a pessoa começa a perceber os seus valores. Ela começa a perceber que ela tem valores que ela nem imaginava. Ela começa a perceber os preconceitos. E uma questão muito importante é que desde o início, o recuperando é levado a se responsabilizar por tudo o que lhe acontece. Então, assim, desde a primeira reunião, não se aceita aquela história, meu pai, minha família é separada e não sei o quê. Por quê? Quando a gente busca desculpar a dependência química com coisas externas, nós estamos usando a mesma estratégia. É um mecanismo de defesa. É a mesma estratégia da dependência espiritual, é olhar para fora. Então, eu não sou responsável. As pessoas que me circundam... É uma isenção de responsabilidade. Então, ele começa desde o início a olhar para dentro de si mesmo. A buscar em si tanto a causa da dependência como a causa da cura. Como a cura também, né? O caminho da cura. Janete, como se dá o envolvimento do familiar no tratamento? É interessante isso, Marcelo, porque muitos programas, eles colocam o meio familiar como responsável pela dependência química. Então, por exemplo, é o lar desfeito, é a família desequilibrada, que então vai gerar um dependente químico. Então, os familiares chegam muito culpados, né? O que nós fizemos de errado? Onde foi que erramos? Bom, pela doutrina espírita, a gente sabe que cada um é responsável pela sua própria trajetória. Ninguém pode obrigar o outro a fazer o que não quer. Cada um vai fazer exatamente aquilo que deseja fazer. Então, a família, ela não é responsável diretamente pelo uso que o parente, né? O parente faz da droga, né? Então a gente vê a família de uma forma diferente. Todos são dependentes, como eu sou, como você é, dentro dessa visão que nós colocamos, do dependente espiritual. Então, é interessante que eles se insiram no programa para que eles também possam começar a ver as coisas de forma diferente e se livrarem da culpa. Porque nós sabemos que a culpa é o pior sentimento, o pior sentimento que um espírito pode carregar consigo depois do desencarne, né? Sabemos as consequências disso. Então, se nos livrarmos dessa culpa agora, vai ser muito bom.
Então, o familiar, ele entra dentro desse contexto, de que ele vai se tratar não porque ele é responsável pela droga, mas porque isso vai ajudar em todo o contexto familiar. Na ambientação, né? Também porque ele vai auxiliar o recuperando naqueles momentos mais difíceis. Então, se ele não souber, por exemplo, que ele deve separar o indivíduo da droga, se ele não resolver esse conflito que geralmente os pais têm, porque eles misturam o dependente com a própria droga e ficam em conflito, mas eu não gosto disso, e aí eles não sabem se eles não gostam da droga ou do filho. Então a gente ajuda eles a enxergarem que é preciso separar, que o dependente é um espírito com uma vivência milenar, com toda uma trajetória, e a droga é uma ação dele nessa encarnação. Um problema pontual. Pontual. Então, ele percebendo isso, que ele ama aquele espírito, que ele não gosta da droga, ele vai se situando de uma maneira muito diferente dentro do processo de recuperação dele. Ou seja, o programa auxilia o discernimento do familiar. Exatamente. Ele começa a enxergar do ponto de vista do espírito, né? E aí ele começa a ver também, nossos filhos são espíritos, não são nossa propriedade. Então ele vai, quer dizer, uma visão diferente. Outra coisa que, assim, estou pontuando aí para você entender, claro, né, pode ficar à vontade, como que é diferente o tratamento da família. Então, uma outra coisa que a família vai perceber é que qualquer que seja o progresso feito pelo recuperando, nós temos que aceitar que o processo é dele. Muitas vezes os pais reclamam, né, chegam desesperados, e quando a gente passa a visão, imagine que na encarnação passada ele tenha desencarnado por uso de drogas muito piores, né, que ele tenha enveredado pelo caminho do crime. Então hoje ele está numa situação melhor, embora ele esteja assim. É isso que nós temos que entender. Cada um tem uma trajetória. Nós vamos fazer o possível para que ele saia dessa encarnação muito melhor. Mas caso ele não saia dentro do que nós consideramos o melhor, nós temos que aceitar. Porque ele é um espírito, ele não é uma propriedade minha. Ele não sou eu. E pode ter havido progresso, apesar de que não ser perceptível, porque o familiar não sabe das vidas pregressas, das situações anteriores vividas por aquele espírito, mas não deixa de ser um avanço, uma conquista, um aprendizado novo. Com certeza. Então a família, ela entra assim como também para se beneficiar, para auxiliar o dependente no processo dele, né? Mas também para ter essa visão de família diferenciada, do ponto de vista espiritual e não simplesmente material. Perfeito. Vamos falar mais agora do programa Renascer e da disponibilidade dele para implementação em outras casas espíritas. Vocês oferecem algum tipo de apoio para que isso aconteça? Sim. O programa hoje ele já está bem estruturado, né? São 15 anos. 15 anos. 15 anos. Vamos tirar uma média aí, 15 anos. 15 anos que ele está já sendo sedimentado, né? Sendo esboçado, testado, sim. Entendeu? E a gente já fez algumas modificações à medida que a gente... Aperfeiçoado. Vamos aperfeiçoando. Então, são 15 anos, né? Hoje a gente considera que ele está maduro, vamos dizer assim, que ele já está num ponto que já pode ser divulgado, já pode ser disseminado. Então, hoje nós temos bastante casas que já estão implantando, e a gente faz o seguinte, a gente oferece o curso, né, para aqueles voluntários da Casa Espírita que querem trabalhar. Isso, claro, já houve uma reunião com a diretoria já decidiu, então implementa-se o curso e, em seguida, nós passamos o material
E a gente também dá um apoio durante um período até que os voluntários consigam por si só caminhar. Só uma dúvida. Esse treinamento é feito lá no Luiz Sérgio ou na própria casa interessada? Nós temos feito das duas formas. Aí depende muito da própria casa e às vezes nosso espaço é pequeno. Então muitas vezes nós vamos até a casa. E o material didático? É um material impresso? Como é que é isso? Olha, nós temos ele impresso e temos também no computador, né? Então a gente passa das duas... O computador você fala no site da casa? Não. Você fala em meio magnético, né? Num CD ou num arquivo, é isso que você está nós dizendo? temos, podemos passar, né? Já todo digitado, aí é Entendi. só o pessoal tirar... Só copiar lá o arquivo e levar para casa, tá, o material lá. Então ele já está totalmente pronto, porque hoje até os textos que a gente usa, os textos todos já estão prontos. Então é só o pessoal, aí depende de como eles vão trabalhar, que tipo de recurso eles vão usar, né? Para eles então adaptarem. Quanto tempo leva um treinamento, em média? Olha, nós temos feito um curso de 16 horas. Já Dividido foi... em quantos módulos? Aí nós temos variado também. Por exemplo, tem casas que preferem que a gente dê assim, em 2 módulos. 2 dias de 8 horas. Ou então em 4. Mas nós já fizemos também cursos maiores, porque às vezes a gente entra também em outras questões, como atendimento fraterno, né? Às vezes a casa que já quer também treinar o pessoal do atendimento fraterno, aí a gente tem que aumentar mais um módulo. Então aí depende muito do que a casa tem e o que eles vão ter que implantar. Existe algum custo envolvido? Não, de jeito nenhum. Como tudo, né, dentro da doutrina espírita. Mas é só para a gente pergunta para ficar bem claro. Bem claro, que não tem nenhum custo. Bom, Janete, eu acho que nós encerramos as perguntas que a gente tinha programado, mas gostaríamos ainda de dar assim a oportunidade de você dar uma mensagem de encerramento com a liberdade, né, que você desejar, dirigindo-se às pessoas que possam ser portadoras de dependência química, ou aos familiares, ou às casas espíritas interessadas em entrar em contato com você. Então, com vocês, né, com o grupo, então fica à vontade. Pois é, nossa casa ela fica ali no Padre Eustáquio, na Rua Três Pontas, 1945. E nós temos o site, né? Quem quiser mais informação sobre o programa é www.fraternidadeluissergio.org.br. Então, quem quiser pode obter informação. O que eu queria dizer para os jovens, né, as pessoas que estão desejando se recuperar, é que nos procurem. Não vai ser submetida a nenhum tipo de constrangimento, né? Como a gente disse, a pessoa não precisa dizer no grupo o que ela tem. Então nós vamos fazer um trabalho de autoconhecimento e de espiritualização. Então, busquem a ajuda, procurem, não há nenhuma vergonha nisso, né? Todos nós estamos aqui na Terra para evoluir, para crescer. A vergonha talvez seja não procurar ajuda, né? E os pais, que eles se tranquilizem também, que há solução. Essa história de que a dependência não tem cura é uma visão materialista, porque restringe a nossa vida a um tempo dentro da encarnação. Nós sabemos, gente, que com a ajuda espiritual, com esse trabalho, é possível recuperar. Nós já temos recuperado muitas pessoas, então procure ajuda, né? Não deixe o tempo passar, não deixe a situação se agravar, recorra logo à ajuda e que nós estaremos ali à disposição. E as casas podem nos procurar também, né, pelo site, ali também tem o nosso telefone e tudo, que nós temos o máximo prazer de ajudar, de implantar, porque o nosso interesse é que esse programa seja difundido o máximo possível.
Janete, Espiritismo BH agradece a sua presença. Muito Eu que obrigado. agradeço, Marcelo, porque é uma oportunidade ímpar, essa que você está dando a gente, principalmente para a gente poder divulgar esse programa, né? Que é o primeiro aí no meio espírita, por enquanto. Então, eu agradeço muito, viu? Nosso desejo é que tenha uma ampla penetração, né, no meio Se espírita. Deus quiser. Ok. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!